Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Aliás, obrigado pelo número de curtidas, pelo número de visualizações, principalmente nos cortes do Cachorrada Podcast, onde a gente está tratando com muita seriedade o assunto SAF. Toma, aqui na descrição do vídeo tem um link da OneLine para você conhecer essa loja fantástica. Você está querendo comprar material esportivo, organizar um campeonato? Tem troféu para premiação, tem bola de handebol, bola de voleibol, bola de basquetebol e bola de futebol, inclusive a oficial do Campeonato Mineiro. Tem colete para sua escolinha de futebol, para o seu time amador, para sua turma de pelada. Tem tudo que você precisa na OneLine. O link está na descrição do vídeo. Bora falar sobre Galo e Atlético, a primeira derrota na temporada no dia 12 de março. Bom, é importante, eu queria ter feito um pré-jogo antes dessa partida. E é um dos vários vídeos que eu não fiz, por Camisa 12, que eu fico assim, eu vou fazer, e sempre aparece um compromisso, e eu vou de ano e, vou ter que julgar o assunto do pré-jogo lá no pós-jogo. Por exemplo, você queria time titular ou reserva? Em outros tempos e em outras temporadas, o Fael iria pedir sem dúvida o time titular, com o assunto, com o argumento de que pedreiro bate tijolo, laje todo dia. Estou usando o argumento que o Zé Covinha, que joga a Copa Itatiaia, joga 3 peladas no final de semana e nunca estoura musculatura, que é um absurdo descansar jogador. O Fael de hoje, não. Eu entendo o que é você ter um departamento de fisiologia, de preparação física, você está no mês de março, você ainda não está com toda a parte física dos jogadores ok, você está inteiro para um jogo decisivo, principalmente uma eliminação na quarta-feira, F-U-D-E-U. Tem muita criança que assiste o pós-jogo do lado do papai, eu não posso falar essa palavra, mas vocês sabem o que aconteceu, principalmente financeiramente. Digo mais, a relação arquibancada-time. Digo mais, a valorização de algumas peças desse time para negociação futura. Deu ruim na quarta, irmão? Deu ruim o resto do ano. É realmente difícil demais você girar a chave depois de uma eliminação na quarta-feira. Não gosto nem de cogitar essa etapa. Por isso, mesmo uma derrota para o Atlético hoje, ela é totalmente... O Galo é totalmente capaz de reverter no Mineirão e é algo que pode ser corrigido. Algo que não aconteceria depois de quarta-feira. É vida ou morte, ponto final. Quarta-feira é a vida do Galo em campo para o restante da temporada, financeiramente falando. E eu não estou colocando só a premiação da Comebol ali, seus 16 milhões de reais. Eu estou colocando renda, a torcida baixar o astral e não comprar ingresso para esse início de Campeonato Brasileiro, para o jogo da volta. Meu irmão, o jogo de quarta vale muito mais do que você imagina. Então sim, eu iria. Por não conhecer como seria a pegada do Atlético, como seria gramado, por ter vindo de um jogo na altitude, eu iria sim com o time reserva. Porque nós que temos o microfone, é muito fácil para a gente ser engenheiro de obra pronta. Depois do jogo, entrou com o time reserva, você critica, falando que deveria entrar com o titular, entrou com o titular, perdeu, você falou que deveria ter sido com reserva. Então eu queria ter gravado o pós-jogo para destacar isso. A reserva dá conta de ganhar do Atlético? Meu amigo, tinha no gol o Everson, um goleiro campeão brasileiro, campeão de tudo nos últimos anos, o Mariano, que era titular outro dia, o Hever com a experiência dele, o Nathan Silva, dono da melhor zaga do brasileiro de 2021, o Otávio com futebol europeu, o Pedrinho, cara, que também com passagem pelo futebol do exterior, o Igor Gomes, que estava no clube de Série A outro dia, o Pavon, que já teve convocação para a Copa do Mundo. Separa ele num parênteses que eu vou falar agora. Sacha e Vargas. Cara, eu ouso dizer assim, que em anos como 2010, 11, 2018, 19, se esse time não fosse muito melhor que alguns desses últimos... Eu citei de 2010 para cá de referência, assim. Se não fosse muito melhor, ia dar um fight muito legal com os times dessas temporadas aí, viu? É um time totalmente reserva do Galo aí, mas que seria titular e que se disputasse um Campeonato Brasileiro ia ficar na posição ok. Então, total confiança para você escalar um time reserva desse. É por isso que a gente gasta
muito e muito mais do que a gente pode na nossa folha salarial. Sobre o Pavon, eu separei ele no parênteses porque tem sido minha grande decepção nesse elenco. Entra, não mostra nada, não convence, e é até curioso a paciência e o pedido dos torcedores, né? No Galo e América, no Mineirão, 3, 4, 5 pessoas assim me falando: pô, tem que dar mais chance pro Pavon, tem que dar mais chance pro Pavon. Pavon que entrega menos que o Ademir e que o Johan, que a torcida pede mais. É curioso, assim, sabe? A paciência que tem com alguns que não tem com os outros, né? Não sei falar espanhol, mas vocês captaram a mensagem. Não tem com os outros, não sei como é que fala, me joga no translate aí pra mim. Né? Não mostra nada, mas a paciência com uns é diferente, né, gente? E eu lembro de uma matéria do Vitor Martins, que sempre comenta o pós-jogo comigo, a hora que ele acaba de assistir. Eu sempre faço o teste para ver se ele está assistindo, mas ele está. Galo e The Strongest, não, Galo e esse time de 2007 que eliminou o Atlético, que o Robinho, Fred, tava... Jorge Wilstermann elimina o Atlético, ele faz uma matéria sobre a folha salarial do Jorge, a renda anual e a renda mensal do Atlético. A assessoria do Galo odeia esse tipo de matéria. Tem clube que fica maluco, a assessoria do Galo, que estava na época, odiava e tal, eles ficam malucos. Mas sim, existe uma responsabilidade. Você está se enforcando, o Galo, por exemplo, fecha no vermelho todo mês, o Galo tem uma folha salarial que ele não pode ter. É para isso, eu precisei do time reserva. Então, assim, o Sacha e o Vargas, que tem salário de jogador titular de Série A, de qualquer time de Série A, o Pedrinho, que tem salário de jogador titular, até para o nível Flamengo, o Pedrinho tem salário de jogador titular, até o Hever, que tem um contrato só até o final do ano, deve se aposentar. Os jogadores do Atlético do time reserva hoje, todos, o Rubens, todos têm nível de salário para titular de Série A. Então a cobrança deles também tem que ser, por isso sim. Agora, descansou o time, descansou os titulares, tem que justificar na quarta. Papo de atleticano para atleticano, porque vocês vão, viaja no tempo aí agora. Quantas vezes no passado você falou assim: 2 semanas de descanso, 2 semanas de treinamento, agenda livre, poupamos o time titular, agora vamos descansado. E que o Galo às vezes te dava um balde de água fria ali. Já teve, você vai lembrar, se você se esforçar, você vai lembrar daquela sensação do tipo: é pra isso que nós descansamos. Então assim, tem que justificar a quarta, cara. Tem que ser nível Libertadores. Tem que ter muito coração em campo, apesar dessa turma. O Igor Gomes, o Patrick, Edenilson, essa turma toda que tá chegando agora. Todo mundo. Saravia, Lemos, todo mundo, Paulinho. Tem que ter técnica, foco, concentração na partida, saber administrar, mas tem que ter pé em toda dividida, tem que ter entrega, não pode assistir adversário correr, você tem que correr. Se o Galo igualar na vontade, eu falo isso no Clássico do Cruzeiro com meus amigos, se igualar na vontade, camisa técnica nós temos mais. Mas tem que ter algo diferente fluindo, sabe aquela vontade que a gente tem, tinha do Campeonato Brasileiro de 2021, aquela energia precisa estar em campo. Repito, entendo a técnica, foco, saber administrar, vamos agora, é hora de esfriar um pouco, recua a linha, mas tem que ter coração e foco, cara. Saber que quarta é final de Copa do Mundo. Na escalação, ele repete só o Otávio, de quem foi titular na altitude, o Everson também, de linha. Ele repete o Otávio. O que pode ser um spoiler que a gente vai voltar para o esquema com um volante na quarta-feira. O Otávio vai muito bem na quarta-feira, o time funciona, a gente cogitou, de repente trazer esse esquema para o Mineirão, mas o Kudê, colocando o Otávio na altitude, colocando hoje São João del Rei, dá um spoiler que você pode ir com o volante. E aí eu vou só dar o gancho lá no outro pós-jogo que eu falei sobre a quantidade de volantes do time. Se o Kudê quisesse usar 2 volantes na quarta-feira, claro que daria, porque o Otávio não é um titular, não vinha sendo muito sobrecarregado no calendário, mas vou dizer que o Otávio jogou na quarta-feira lá, jogou aqui e teria que ser aproveitado na quarta. Então às vezes ele queria descansar o Otávio hoje, não dava, porque tem pouca opção de volante. Só para voltar naquele assunto de equilibrar um pouco a folha sobre o número de atacantes, zagueiros e no meio campo ali, principalmente para a parte de volante, um tópico que eu falei lá atrás. Voltando para 3 jogadores na frente de um volante só, como estava a ideia do Kudê antes,
fica a dúvida entre Pedrinho e Zaratio. Como o Zaratio ele entra um pouco em campo ali, acho que contra o Carabobo, contra o América, e depois ele precisa sair de novo, e eu preciso abrir mais um parênteses aqui, das mensagens durante a semana sobre o Zaratio ainda não ter voltado, não ter ido para São João del Rei, querendo medir a dor do outro. Ao Pierre, uma vez, fulano morreu e ele julgou, o outro perdeu não sei quem da família e julgou. Nunca compare dor, nunca compare como o ser humano reage à dor de um jeito ou de outro. O cara precisa do tempo que ele precisa e não do tempo que você acha que ele precisa para superar. Meu cunhado, meu amigo, não meça a importância de uma pessoa na vida do outro. Falando agora sobre o futebol, o Pedrinho pode atender sim ao que já vinha fazendo o Kudê. A gente já viu bons minutos em campo com o Pedrinho, Edenilson e Patrick, porém eu acho que se fizer uma urna eletrônica na porta do Mineirão, vote Zaratio ou Pedrinho, apesar de tudo, de ritmo de jogo, de estar parado, do que for, o atleticano iria votar no Zaratio. E se abrisse ainda uma opção para Zaratio e Pedrinho no meio campo, eu também poderia apostar que no primeiro turno o atleticano sacaria ou o Edenilson ou o Patrick. Nesse caso, indo só com um volante, talvez o Patrick, porque o Edenilson, por mais que ele não tenha como característica ser o segundo volante, o cara que dá atenção realmente ali para apoiar o Alan, ele ainda dá uns... ele atende de vez em quando. Então eu acho que seria usado demais um Zaratio, Pedrinho e Patrick, apesar do Zaratio ter atuado já como um camisa 8 em raras oportunidades, ser um cara de muita entrega, um cara de muito... aquilo que eu pedi no começo do pós-jogo, o cara que aparece em todos os lugares do gramado, o cara que dá o combate alto, o adversário conseguiu passar, ele já está auxiliando algo que faltou, eu vou falar isso aqui, algo que faltou demais hoje em alguns lances. O Zaratio sim pode ser também um camisa 8. Com o Zaratio e Edenilson e Ala, eu acho que fica um meio de muito combate sim, com essa possibilidade de fazer o Galo que eu mais gosto de ver jogando, que é o Galo do combate alto. Quarta-feira realmente interfere muito. Eu acho que essa semana, quarta e domingo, ela tem tudo para mudar de forma positiva a relação arquibancada, time, vestiário, peças. Não estou falando arquibancada instituição, arquibancada jogadores. Para o início do Brasileiro, cara, essa semana ela é chave para o nosso calendário. É para você classificar, chegar fazendo barulho, pressionar o Atlético, classificar para a final e depois já começar o Campeonato Brasileiro para o futebol do dia 20 ao dia 28 por causa de data FIFA. Pegar esse tetracampeonato que eu quero de qualquer jeito e mostrar que manda no terreiro. Eu quero repetir o Hexa Mineiro lá da década de 80 e ir para frente ainda, conseguir até mais, né? E você trazer realmente, sabe, criar esse elo, começar o Campeonato Brasileiro de queixo erguido. Futebol, gente, você ter confiança é diferente demais. Um cara como o Patrick, o Johan, esses caras que entram ali para aquecer, já escuta o cara buzinando na arquibancada, ele desce pro vestiário, querendo ou não, um pouco mais ansioso. Eu não vou falar cabisbaixo, mas a ansiedade pode atrapalhar um pouco. Eu acho que a gente conseguindo um êxito na quarta, conseguindo um êxito no domingo, né, é para mudar a relação. Por isso, assim, eu quero que torcidas organizadas, elas aproveitem a influência que elas têm com que elas aproveitem o efeito multiplicador que elas têm, que o clube crie vídeos motivacionais, que coloque vídeo de o cara pesado como o Hulk ou jogadores do passado chamando a torcida, falando da importância de um comportamento assim na quarta-feira. Se o clube quiser, não sei no que a gente pode ajudar, eu estou à disposição também. Eu sei que quarta a gente tem que criar esse clima, esse astral de Libertadores, dentro e fora das quatro linhas. Essa semana é muito importante. Bora falar sobre tudo que aconteceu nos 90 minutos. Só lembrando,
Quarta-feira é dia de você apostar na KTO. Gente, grupo de WhatsApp hoje não existe sem print de apostinha em todos os grupos. Grupo da pelada, grupo da família, grupo dos amigos, grupo de tudo. Tá o print da apostinha que o cara ganhou. Tá só você ficando de fora. Meu irmão, faça o seu cadastro agora na KTO e utilize o cupom CAMISA12. Utilizando o cupom CAMISA12, pronto, você já deu aquela moral pro canal, assim, pra continuar fazendo cachorrada, pós-jogo e tudo mais. Pronto, velho, você já está se divertindo lá, faz a sua aposta, vai lá no cashback, joga o dinheiro para sua conta e pronto. E atenção, a KTO não tem aplicativo. Já que eu tô falando de você dar moral pro cachorrada, terça-feira tem Cachorrada Podcast com o Josias, presidente da Galoucura, e dia 29 já está marcado com o Mário Caixa também. Bola rolando contra o Atlético. Qual era a postura que eu esperava do Galo? Jogar o feitiço contra o feiticeiro. Os times sempre entram fechadinhos contra o Galo, jogando a pressão. O Galo, quem tem que ganhar aqui eu sei, meu irmão, senão a torcida vai começar a cobrar. Toma a bola aí, eu vou ficar com 10 atrás aqui, ó. Pronto, joga, corre, Galo, se vira, se mata até o último minuto aí para conseguir um golzinho aqui. Eu achei que o Galo poderia fazer isso, já que não tinha um grande número de torcedores, porque o estádio é com capacidade reduzida. Poderia sim ter tempo e ter um cenário ideal para jogar a bola para os caras e fica aqui esperando oportunidade de contra-ataque, assim como aconteceu contra o Milionários, que estava jogando em casa pela Libertadores, a torcida empolgou, fez barulho, os caras criaram confiança, foram para cima e as melhores oportunidades do Galo foram em contra-ataque. Então eu esperava essa postura do Galo não dar espaço, porque hoje não era dia de vida ou morte para o Atlético, pelo contrário, ele poderia trazer sim esse jogo para trazer com uma vantagem de um empate para o Mineirão. Então o Galo foi para cima em alguns lances e deu muito espaço para o adversário. Muito espaço para o adversário em alguns lances. Teve um lance em que o adversário, o goleiro solta a bola, o jogador pega a bola pelo lado direito deles, vai carregando e ele consegue puxar para dentro e finalizar já perto do Everson, com 2 passos entre o goleiro e a finalização, sem problema algum. Um Atlético desligado quando o goleiro pegou a bola ali e é porque desligou minha luz aqui, eu desconcentrei total. Um Atlético desligado no momento que o goleiro pegou a bola, o que não pode acontecer na quarta-feira. Tava todo mundo por dentro, basta você dar um print na imagem. Acabei de assistir o lance do GE. O goleiro defende a bola, deu pause. Pum! Tá o Sácio Vargas, Pedrinho, Igor Gomes e Pavon. O Pavon estava até mais aberto, mas pelo lado direito. E ele sai no lado esquerdo da defesa atleticana. Então tá o Pedrinho e o Igor Gomes bem por dentro. Eu não sei onde está o Rubens na imagem para ter tanto espaço assim para o adversário. Acho que o Otávio vai dar combate lá no fim da jogada. Assim, bem perto já da área do Atlético. Muito espaço desnecessário para um time que está jogando com uma vantagem de 2 empates, que vai fazer um jogo de volta lá nos seus domínios. Aqui no Mineirão. No lance do pênalti, cara, tá o Igor Gomes dormindo no lance, tá o Rubens dormindo no lance. Galera, faz o desafio do GE, que eu sempre cito aqui no pós-jogo. Você que é fã de carteirinha do Camisa 12, você sabe que eu sempre falo, vai lá e tal, dá o pause no lance. A gente só discute o lance do penal, se bateu bateu a bola na mão do Hever ou não. Volta 5 segundos para você ver o tanto que o Atlético está desatento na bola, na cobrança da falta. O jogador cobra a falta, o Rubens está reclamando de alguma coisa, ele faz assim, não, alguma coisa errada aqui e tal. O Igor Gomes tá trotando, tá todo mundo mal posicionado, desligado no lance. O Atlético pode fazer uma triangulação e cruzar quando vai acontecer o pênalti. Então, antes da gente discutir o pênalti, eu espero que o Kudê perceba o quanto esses caras foram desligados. Eu tô falando, no lance anterior, no lance anterior não, mas tipo, o lance anterior de perigo do Atlético é o mesmo time desligado, desatento. Time com 2 vantagens de empate. Não era para cavar a própria cova. Impressionou a desatenção. Pô, eu lembro do Igor Gomes, eu acho que foi o Rubens pedindo, tem alguma coisa errada no lance. Tá cobrando errado aqui, professor. E deixaram o lance acontecer até o cruzamento para a área quando marca o pênalti. Aí vamos pro pênalti.
Esse Campeonato Mineiro, eu acho que foi dos últimos 15 anos o que a gente menos falou de arbitragem. Porque me fugiu o nome dele do Atlético Cruzeiro. Fazecas não. Eles têm alternado. Normalmente um árbitro ele vai pro VAR em um jogo, depois ele vai pro apito. Ele foi VAR no Galo e América. Zanovelli. Não sei porque eu associei a Abílio o nome do cara. Não sei porquê. O Zanovelli, ele tem problema com bomba dentro do campo, com copo, bomba, com objetos jogados dentro do campo, com os jogadores se encarando com tudo e tal. Os elementos do jogo fizeram a partida ficar muito nervosa. Aliás, ele apitou ontem também Cruzeiro e América. Mas de um modo geral, o VAR ajudou demais, cara. Eu acho que foi o Campeonato Mineiro dos últimos, sei lá quantos anos. Eu coloquei 15 para uma faixa básica aqui de tempo de memória fácil, assim. Que a gente menos discutiu. Por quê? Ia o Itaí Machado lá pro microfone, a Federação Mineira tá ajudando os atleticanos e tal. Aí ia o Perrella lá e o Alexandre Calil respondia, criavam ansiedade, os árbitros erravam por causa da pressão. Então, agora tem um VAR. Tá o Ronaldo cheio de problema para resolver aqui, tá os 4 R's com a bomba aqui de SAF, tá todo mundo preocupado com alguma coisa, então é o que menos tem se falado é sobre a arbitragem, né? E o VAR diminuiu, mas vamos lá, pegar como referência o lance de Atlético Cruzeiro, eu não lembro agora o nome do VAR nesse jogo, não sei se foi Amstel Almeida não. Tem um lance no Atlético Cruzeiro em que o Hulk cruza, a bola bate na mão do jogador do Cruzeiro para trás. Eu atleticano, falei, para mim não é pênalti. Pegando como argumento o meu comentário em um lance em que eu acho que o Hever tem mais cuidado que o jogador do Cruzeiro, não é pênalti. O Hever, antes da bola sair do pé do jogador, ele está tendo todo o cuidado do mundo aqui de fazer um lance. Não tem como você correr com o braço grudado aqui. Se você fizer isso aqui e bater aqui, já estão marcando pênalti. Por isso, pegando como lance, algo que eu poderia pedir pênalti contra o Cruzeiro, e eu acho que não foi hoje. Então foi pênalti, o Atlético bateu, ganhou de forma justa. Então prejudicaram o Atlético contra o Cruzeiro. Então era para o Atlético ter ganhado do Cruzeiro, ou pelo menos ter direito de cobrança de pênalti lá contra o Cruzeiro, já no início do jogo, o que mudaria tudo daí para frente. Ronei Cândido Alves, o nome do árbitro hoje. Normalmente ele é quarto árbitro em jogo do Campeonato Brasileiro aqui em Minas Gerais. Aí é muito fácil, que ele só precisa ir lá, mandar um técnico sentar, vai lá, manda o outro técnico sentar. Já falo sobre o Ronei mais. Para mim o pior em campo hoje dos dois times, né? Para acabar de falar sobre o funcionamento ou não do time do Cudê, mais uma vez, bola chegando como uma pedrada para os atacantes. Se nos outros jogos nós tivemos lá o Dodô que lançou pro Hulk naquele gol que ele perdeu contra o Milionários, se a gente teve o Alan lançando o Hulk aqui na ponta direita contra o Milionários, que ele finaliza de perna direita e finaliza mal, se a gente teve o Gemerson lançando o Paulinho, peças lá de trás, fazendo o que os caras do meio da trinca ali, ou da dupla, no caso do Milionários, eles não conseguiam fazer, hoje, o Igor Gomes apagado, mas a turma lá de trás também errando demais, errando passe bobo. Eu tava na Arena do Espeto conversando com o pessoal, falei, olha aqui, daqui na parede, na televisão, tem 1,5 m, e os caras dando pedrada, passe na altura da cintura, forte, que não tem o que você fazer a não ser desviar dela e ela sair para a linha lateral. O que foi de diferente hoje é que os lançamentos dos laterais e dos zagueiros e dos volantes, que estavam compensando a falta de participação e criação dos jogadores do meio, não existiu. Aí a gente tentou, o Mariano, no lance do pênalti para o Galo. É um lançamento do Mariano, buscando a turma da frente, olha só, o lateral tentando, é o que se vê nos outros jogos. Outras vezes hoje o Otávio tentou lançar, aconteceu, o Otávio quase, acho que foi uma pro Pavon, o Otávio lançou pro Hulk, não tocou pro Pavon,
pro Ademir já, era o Ademir em campo. Mas foi basicamente o que acontece todo jogo. Só que hoje a turma de trás já estava errando, então a bola já estava morrendo lá atrás hoje. Não sei porque meu cérebro me falou que eu falei várias vezes essa palavra feia, que a bola morreu, quarta-feira eu mato, não gostei, meu cérebro mandou eu parar. A bola não está chegando, o que o Kudê faz? Ele troca os atacantes, o Sacha e o Vargas, coloca o Hulk e Paulinho, tá bom, você aumenta a qualidade, mas sem conseguir corrigir o problema da bola chegar. Eu acho que deveria ter tirado o Igor Gomes antes, que estava muito bem antes, deveria ter tirado para compensar essa lentidão, essa falta de participação, mas a gente vai falar aqui de Igor Gomes, Edenilson, Patrick, Pedrinho, Johan, de todo mundo com o mesmo problema na temporada, que é conectar essa bola do lateral, zagueiro, volante ao ataque, sem a necessidade de ligação direta todas as vezes. O Pedrinho fez isso no começo do jogo, provavelmente no lance que termina com... É isso mesmo. No lance que o Vargas faz o cabeceio ali, o Pedrinho gira o corpo e aciona, acho que o Pavão lá na ponta direita. Aliás, o Atlético está com uma dificuldade enorme de trazer essa bola do lado esquerdo para o lado direito e do lado direito para o lado esquerdo. Fácil, rápido. Tá saindo com o Mariano aqui, conecta pelo chão, pelo solo. Girando a peça, esse cara que conectava algo como o Nacho fazia, tá difícil acontecer. Tanto que depois que o Paulinho entrou, continuou ainda sendo pouco abastecido. Não adiantou muito trocar o Vargas ou o Sacha pelo Paulinho, porque o Paulinho teve uma outra chance que ele chutou meio mascado lá, mas não teve grande participação no jogo. O outro atacante que entrou, o Hulk, só apareceu por causa do nervosismo da briga e tal, mas o mesmo problema. Dois atacantes que entraram que você falou assim, não mudou o jogo não. Não mudou o jogo não. Corte aqui para eu continuar o pós-jogo. E ao ouvir a coletiva do técnico Kudê, me surpreendi porque eu sempre elogio ele quando ele assume quando o time não funcionou, o que precisava funcionar. E ele fala, pô, criamos pra caramba. Ô Kudê, uns peidinhos lá, um chute assim que é bem... uns peidos murchos assim, sabe? É uma cabeçada do Sacha que bateu na rede por cima, tanto que o goleiro daquele negocinho xoxo assim. Acabei tirando aquela cabeçada do Vargas, assim, foram poucos lances realmente que eu vi de perigo do Atlético. Não vi, assim, esse time que você... A não ser que numa semana de decisão para o jogo da volta de Libertadores, é porque o técnico faz isso muito em coletiva, os técnicos de um modo geral, falou, ó, já assumi crítica, já assumi meus BO, assumi meus erros, eu sei o que precisa corrigir, mas é semana de Libertadores, eu preciso do elenco todo, eu preciso de todo mundo com confiança e tal. Não vou assumir hoje que meu time foi mal pra caramba. Compreensível. Você sabe que eu gosto demais de técnico que é sincero no microfone, mas às vezes você tem que administrar. O fato é que eu não vi a beleza toda que o Kudê viu. Eu concordo com ele que perdeu com pênalti que não existiu, mas pela disparidade entre Galo e Atlético, eu esperava um pouco mais. Turma, essa semana eu anunciei lá no meu Twitter camisa retrô baratinha. Não sei como está o preço agora, porque varia toda hora. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Mas estava até agora há pouco R$ 71,00 a camisa preta retrô do Galo. E a camisa de 1971, ela estava acho que R$ 90,00, listrada, bonita pra caramba. O link da lojinha do Camisa 12 está na descrição do vídeo. São produtos originais? Todos produtos originais, produtos licenciados pelo Galo, são produtos da Netshoes vendidos na lojinha do Camisa 12 lá no Magazine Luiza. Perde não, confere todas as promoções, aliás, camisa dourada aqui tá mais barata do que nos outros lugares aí, viu? E outro dia ela tava R$ 160,00, esse preço você não acha em lugar nenhum não. Continuando, ele coloca o Paulinho, aí eu falei que coloca o Hulk que aparece pelo nervosismo. E o Hulk não marcou o gol. Quase aconteceu do Hulk salvar o time do Kudê. E seria mais um capítulo. O Hulk não estava no primeiro jogo contra o cara bobo lá na Colômbia, perdão, na Venezuela. Sacha e Ademir começou a partida. 0 a 0, um jogo apagado do ataque atleticano.
O Hulk salvou o Atlético de uma derrota contra o Cruzeiro, com um lance de bola parada. Se ele não estava numa noite inspirada, a bomba do cara acha o ângulo lá diferenciado. E hoje ele é salvando de novo contra o Atlético. Então assim, ele não estava contra o cara bobo, ele entrou nos minutos finais contra o Atlético e não conseguiu salvar. O time do Cudê está precisando funcionar um pouco mais nos dias em que o Hulk não aparece para salvar. O dia que o Hulk não converte o pênalti, o dia que o Hulk não acha uma bola parada, o dia que o Hulk não faz um lance genial. Eu estou sentindo falta um pouco do Patrick, do Edenilson, do Igor Gomes, do Johan, do Pedrinho, do Sacha, do Vargas. Acorda, Vargas, vamos acordar. Não precisa ser homem de gelo sempre, você precisa esquentar. Tem dia que precisa ser homem de gelo, tem dia que você precisa esquentar a chapa. Eu estou sentindo falta de ter mais gente decisiva nesse time. Hoje é um dia que eu estou chateado pelo o comportamento do Hulk e tal, mas a gente é totalmente dependente dele, assim. Do Sacha num dia que o jogo está muito difícil agora, voltar a balançar as redes, o Vargas ser um cara que esquenta o jogo, homem de gelo esquentar o jogo, né, o Vargas. Do Patrick e Denilson, você falar assim, nossa, olha como é que o time tá bem com as duas contratações ali. Eu tô sentindo falta, sabe, da bola parada, do escanteio, os zagueiros balançando as redes. Não é a função deles, eu preciso repetir isso sempre. Mas num jogo difícil, sobe e balança as redes, porque todos os times têm essa vantagem. E desde o ano passado a gente tem essa dificuldade. A gente é, sim, muito dependente do Hulk. E aí, o atleticano sabe, e o adversário já percebeu. O Hulk, se entrar nervoso dentro de campo, acabou o Hulk. Seja de titular ou de reserva. E o adversário já sabe disso. O adversário não vai lá e pisa no tornozelo dele no primeiro lance à toa. O adversário não faz um rodízio de quem vai bater, de quem vai pisar no pé dele, de quem vai dar chega um tranco nas costas dele e tal, à toa. Só que hoje, no primeiro lance, na primeira falta que ele sofreu, ele já vira pro juiz e faz na segunda ele faz assim pro juiz, a segunda falta. Na terceira falta e tal. Eu acho que existe um excesso que é prejudicial pro Hulk. O problema é que são dois pesos e duas medidas. Me incomoda muito que o time do Atlético faz pouca pressão no árbitro. Normalmente sobra pro Hulk, mesmo quando ele não tá com a braçadeira de capitão. É normal no futebol você ter uma pressão coletiva no árbitro, e no Atlético ela é toda julgada, todo fardo julgado nas costas do Hulk. E por ser já o craque do time, por já ter um holofote muito grande nele, se destaca muito a reclamação dele. E quando ultrapassa uma certa linha, um certo nível, é extremamente prejudicial. E sabe qual que é o melhor termômetro disso? Não é o atleticano, eu, você, nós que assistimos todo dia, não é o adversário perceber, não é o técnico perceber. O melhor termômetro disso foi a esposa dele perceber. Tem ninguém que te conhece melhor que sua mulher. Ou os meninos que estão assistindo, ou as mulheres que estão assistindo que tem esposa também, né? A pessoa que você vive com ela, não tem ninguém que te conhece melhor do que essa pessoa. Não tem. E o Hulk fala, eu prometi pra minha esposa que eu não vou reclamar, não vou brigar. Ela fala, amor, não adianta. O árbitro vai querer parecer com você. E tá querendo se destacar. Porque tem árbitro que gosta de passar apagado no jogo. Tem árbitro que gosta dele ser... O tríceps dele aparece mais. Vocês entenderam a referência. E, cara, prejudica tanto o Hulk de diversas formas, não só de tomar cartão todo jogo e acabar gerando suspensão depois e tal, como, por exemplo, no lance em que ele sai de 1-2, o Ademir livre para receber a bola, você vai falar, pô, mas era o Ademir. Não importa quem tá ali, livre para receber. O Hulk tinha a oportunidade de tocar e ele procura um terceiro combate com o jogador do Atlético. Perde a bola, o árbitro não dá falta e segue o lance pro Atlético. Ele conseguiu sair de 2, tinha opção de passe, ele vai tentar o terceiro combate, porque ele quer tentar chamar uma falta. Não vai marcar a falta, ele vai ficar maluco. Ou seja, você desperdiça a chance de ataque, você tem uma chance dele receber cartão, você tem a chance do adversário sofrer o contra-ataque. Precisa sim ter muita conversa com ele. Eu sei que é difícil conversar com o craque do time, com um cara que decide todo jogo, mas vai falar, ó, a gente é dependente do Zé mesmo, tem uma Hulk dependência aqui, papapá. Mas, meu irmão, não é o Galo que está sendo prejudicado, é você que está sendo prejudicado, porque você gosta de excelência e nem sempre você está conseguindo entregar excelência
por causa desse... É engraçado falar que o Hulk não pode ficar nervoso, né? E aí, grandão, como falava a Viúva Negra, tá mais calmo? Vi gente falando sobre campo duro, bola quicando, ou então não disputa o Campeonato Mineiro, porque Muriaé teve campo ruim, Ipatinga, Valadares, tudo. Vai ter. Aí reclamou da logística para Venezuela, reclamou da altitude. Futebol é isso, velho. Futebol é isso. Repito, prefiro pensar que tentaram achar um motivo ali de todas as formas para que não seja uma semana que já reclamou do time antes, agora seja uma semana só de deixar esses caras com a confiança lá em cima para ir para esse jogo. Sobre o Rony Cândido Alves, ele não deixou o jogo rolar, ele picou o jogo inteiro, ele fatiou o jogo inteiro, ele não deixou a bola rolar, ele permitiu cera, ele sabia, porque ele chegou pro goleiro do Atlético ali e o goleiro com a mão no virilha ali, ele sabia que era cera. Depois o outro jogador caiu do contra-ataque, mais cera, o outro aqui fingindo que acertou não sei onde nele, cera de novo. E vai acontecer na volta, viu? Vão provocar o jogo, os jogadores do Galo, vão querer confusão, vão querer bate-boca para o jogo demorar a sair, vão ficar na frente da bola na hora de cobrança, vão tentar deixar o time do Galo nervoso de todas as formas e fazer cera desde o começo, não ver que a bola está do lado da trave, está procurando o Gandolo para pedir bola. O fato é que o senhor Rony Cândido Alves, com VAR, com substituição, etc e tal, ele vai lá e me dá 6 minutos de acréscimo. Desde que acabou a Copa do Mundo, todos os árbitros do Brasil estão dando muito tempo de acréscimo. O seu Rony Cândido Alves hoje foi um inimigo do espetáculo. Além de picar o jogo inteiro, além de permitir cera, ainda deu 6 minutos de acréscimo. Eu não ia fazer gol nem se estivesse jogando até agora. Problema, eu estou falando o que está na regra. E o que está na regra, o seu Rony ali não ajudou hoje. Turma, grande abraço para vocês, está cheio de corte do Cachorrada Podcast, que corte qualidade, sobre a SAF, tratando o assunto como tem que ser. Amanhã tem mais corte, terça-feira Cachorrada com Josias, quarta tem pós-jogo. E aí, teve o Cachorrada com o Thiago de Araújo e Rap, pô, foi bom, galera, foi maneiro pra caramba. Quem assistiu, vai por mim. São 3 horas e já tem corte pronto para ele. Nós temos 17 cortes para subir no Cachorrada Podcast ainda. Beijo no coração de vocês. Confere o link da Online, da KTO e do Magazine Luiza aqui na descrição do vídeo. Tchau!